dia. Pois, Ágios Nicolaus já fica lá atrás desta pequena ilha e nós aqui vamos por aqui acima, numa viagem de 220 e tal milhas, ou 230, depende do rumo, diretinhos a Atenas. Ok, então amanhã lá para as 2 ou 3 da tarde devemos estar em Atenas. Tchau! Boa tarde, meus amigos. Quem nunca veio a Santorini tem a oportunidade de ver como é que se chega a Santorini vindo do sul. Normalmente o pessoal vem do norte, mas nós hoje, ao contrariar, vimos de Creta, vimos do sul. Santorini é uma ilha que não tem turismo de massas. Todos estes catamarãs, como imaginam, são catamarãs de passeio. Portanto, pelo nosso farolzinho, aqui temos a entrada da caldeira de Santorini. Ilha conhecida pelos gregos com o nome de Tira ou Tera. Ok? Por trás deste morro, lá ao fundo, é que é a zona turística que já vamos ver daqui a uns minutinhos. Atenção como vem as caixas no mar e tal, o pessoal deixa toda a porcaria para dentro da água. E lá ao fundo temos, de facto, a cidade de Fira, que é a capital da ilha de Santorini. E ainda lá mais à pontinha, aquele casario branco, é a cidade chamada de Oia, onde se vê o famoso pôr do sol. Portanto, isto aqui é de facto, estamos em plena abertura. Imaginem esta caldeira com 10 km de diâmetro. Se de facto isto foi um vulcão, como há umas teorias, e que isto explodiu, imaginem o que é que aconteceu aos minoiquinhos, coitadinhos, estavam lá em baixo, 70 milhas ao sul, em Creta. Era noite e já não se viam malandros quando passámos à ilha de Folegandros. O sol já estava do horizonte para fora e já não vimos a sua capital, cujo nome é Chora. À noite é sempre o radar que nos permite milhas e milhas navegar, sempre a acreditar em segurança chegar. Sem viagem atribular, ilha ao baixinho ignorar, poder em segurança atracar, nada ter para dizer ao chegar. É assim o radar. O tráfego marítimo nesta noite era enorme e, naturalmente, não se tratou de uma noite tranquila. Mas, pela madrugada, o sol acordou e tudo se tornou muitíssimo mais fácil. No céu não vimos grifos e muito menos borrifos. O mapa que procurámos nos cacifos mostrou que a ilha era de facto Serifos. À chegada a Atenas, a manhã estava muito animada, havia uma enorme regata e passámos em frente a uma ilha cujo nome, curiosamente, também é Ágios Nicolaus. Amarrado o mérito na marina em Atenas, fomos logo jantar ao Porto do Pireu. Um sushi, tinha que ser. Após o jantar, fomos ver as modas. Respondemos a um amigo grego e voltámos a tentar resolver o problema das baterias. Mas, tal como em Creta, também em Atenas não existiam baterias. No
dia seguinte, continuamos a nossa luta na busca das baterias. E à noite, fomos ao restaurante Mironi, a Atenas, onde saiu em rifa à Ana uma lula super gigante. Passámos mais um dia na infrutífera espera pela confirmação da chegada das baterias e à tarde fomos jantar ao porto Microlimano, que fica próximo da Marina de Atenas. E depois do jantar aguardámos pelo pôr do sol e foi ali que esquecemos os dois nossos amados chapéus. É isto, o Piraeus. Decidimos então visitar o Museu Marítimo Helénico. Já tínhamos estado no Piraeus várias vezes e nunca tinha surgido a oportunidade de ver o Museu Marítimo. E começámos naturalmente pelos trirremes da Batalha de Salamis do ano 480 a.C., na qual 400 navios gregos enfrentaram e venceram 1000 navios persas, levando a um autêntico virar de página. À falta de portos, os atenienses construíram armazéns duplos que podiam albergar 2 navios, cada um em linha. O projeto Porto de Zeia escavou e identificou 13 desses armazéns duplos datados de 375 a 350 anos antes de Cristo. Seriam necessários cerca de 8.800 homens para operar os 44 trirremes alojados apenas nesta secção da base naval de Zeia. Para além de belíssimas pinturas navais, os modelos do cruzador Pesara, vimos maquetes da famosa Batalha do Cabo Hélio nos Dardanelos contra a frota otomana. É isto que nós gostamos na Grécia. Situação descontraída. Uma senhora descontraída que pediu um refresco, um senhor descontraído que pediu um smoothie e a empregada que vem e que diz: isto é a oferta da casa. Que tal? Bom dia. Lá para o norte, até Tessalónica. Vamos neste carro maravilhoso que nos calhou. É um Austin Cooper. É um bocado duro. Pois é, meus amigos, 17 de junho é mesmo assim. É o tempo fabuloso em Thessaloniki. Em Thessaloniki nem dá para pegar um passeiozinho de barco, nem para ir ver a torre. É mesmo assim. Salónica, também conhecido por Tessalónica, é a segunda maior cidade da Grécia, com pouco mais de 1 milhão de habitantes. É conhecida em grego como Symphrotevousa, que significa a co-capital, numa referência ao seu estatuto histórico como a cidade co-reinante do Império Bizantino ao lado de Constantinopla. Salónia é o segundo grande centro económico, industrial, comercial e político da Grécia. Um importantíssimo centro de transportes, quer para a Grécia, quer para o sudoeste da Europa, nomeadamente através do Porto de Salónica.
Saloniki parece de facto bem mais engraçado, bem mais limpinho, bem mais arrumado do que Atenas. E foi em Saloniki que encontramos esta senhora. A Dona Aniki. Ok. A razão dos muitos turistas hoje aqui está naqueles dois barcotos que trouxeram esta paleta de turistas que se vê aqui por esta rua fora. A cidade foi fundada no ano 315 a.C. por Cassandro da Macedónia, que a nomeou em homenagem à sua esposa Tessalónica, filha de Filipe II da Macedónia e irmã de Alexandre o Grande. Foi uma importante metrópole no período romano. Salónica era a segunda maior e mais rica cidade do Império Bizantino. Foi conquistada pelos otomanos em 1430 e permaneceu um importante porto marítimo e metrópole multiétnica durante os quase 5 séculos de domínio turco, e do século XVI ao século XX foi a única cidade de maioria judaica na Europa. Passou do Império Otomano para o Reino da Grécia em 8 de novembro de 1912. Salónica exibe arquitetura bizantina, incluindo numerosos monumentos paleocristãos e bizantinos. É considerada património mundial e tem também imensas estruturas judaico-romanas, otomanas e até mesmo sefarditas. Por falar em sefarditas, é importante explicar que os judeus que foram levados para a Europa Central e para a Europa do Norte, espalhados por todos esses territórios, eram os Askenazes. Quando os romanos ocuparam a Península Ibérica, que nessa altura em hebraico se chamava de Sefarade, os judeus que para aqui vieram passaram a chamar-se de sefarditas. Damos então a Rotonda, que é um monumento emblemático de Salónica. Foi construído no início do século IV depois de Cristo, no ponto de viragem entre o pagão com o mundo cristão, provavelmente como um templo para o culto antigo ou como um mausoléu para Constantino o Grande entre 306 e 337. Este edifício circular e abobadado, com 29 metros de altura e 25 metros de diâmetro, as suas paredes têm 6,30 metros de espessura e só podem ser comparadas arquitetonicamente ao Panteão de Roma. Tivemos ainda tempo para visitar as duas esculturas mais fantásticas do Porto de Salónica. Assistimos ainda a uma situação extremamente curiosa, que são as festas de rua, autênticas discotecas, numa rua comum. De regresso a Atenas, parámos em Volos.
cidade de Volos, a 330 km ao norte de Atenas, onde encontramos esta senhora, já nossa conhecida. Não nos larga, anda sempre atrás de nós, sempre. E voltámos a Atenas. Entretanto, chegaram as benditas, 350 kg de benditas, e foi colocá-las a bordo e pô-las à carga. Cansadinho. O senhor está cansadinho hoje. Está cansadinho. O dia seguinte foi o dia dos testes às novas baterias e à verificação de que toda a cabelagem e carregadores estava em condições ótimas para podermos partir. Depois de 2 dias muito intensos de trabalho, só mesmo uma feijoada acompanhada de um tecni e alipias. E ao fim da tarde voltámos a Porto Macro Limano beber a nossa última cervejinha em Atenas. Faltavam ainda 240 milhas até ao nosso destino desta primeira season em Samos. Bom dia! Esta senhora disse que estava a falar com os deuses. Não sei se seriam os deuses gregos, mas pronto, olha. Entretanto, isto é esta hora da manhã, que ainda não são 8 da manhã. Aqui vamos nós, calmos e tranquilos, a sair de Atenas, com este ar repousado. Mas espera-nos uma ventosga da parte da tarde, de maneira que há que aproveitar enquanto o vento não acorda. Estou a fazer síntese de vitamina D. Aqui faz síntese de vitamina D e apanha-se solinho matinal. Um bom sábado para todos. Ligados a Kitnos, ilha que eu nem imaginava que existisse. Vai ser aqui o nosso local de repasto, almoço, jantar e dormida. Em princípio é assim que está pensado. Então estamos muito bem acompanhados por toda esta gente, com os barquitos e os barcões. Amigos, já vão ver o que é que vai acontecer a estes 960 graminhas de costelete. O bloco de carne, que isto é sempre 4. Há avaliado. Não é nada, é para 2 trogloditas só. Não, porque a mim vai sobrar muito. É só para 2 trogloditas. Olha, não me pergunto se são serviços, porque obviamente vocês não podem vir dá aqui para tão mandar longe. Mas aproveitem para ver as vistas. Um beijinho, portem-se bem, tenham um bom sábado. E até logo, ou até amanhã, não se sabe. Pois é, meus amigos. Depois de 6 horinhas de navegação, aqui estamos nós, numa das ilhas do norte das Cicleides, chamada Kitnos. Dizem que há para ali umas hot springs com água a 38 graus. Nós estamos fartos de água fria e, portanto, vamos ver se corre bem. E então, a paparoca hoje, o nosso almocinho tardio, porque já são quase 3 da tarde, vai ser esta costeletinha pequenina que os meus amigos estão aqui a ver, com 960 gramas, que é comida da larva, mas de vez em quando também é preciso ser a larva. Fiquem bem. Aqui vai o mochato para ajudar a esta festa. E pronto, e é assim, vida de marinha cansada.
Fundo-nos veste as cores azuis e brancas padrão das Ilhas Cicleides. O seu campo é pontilhado por colinas carecas, muros de pedra seca que se estendem por quilómetros e mais de 350 pequenas capelas brancas de neve espalhadas pela ilha. Tem mais de 65 praias, a maioria terminando em trilhas de acesso off-road, e aldeias pitorescas com as suas ruas paralelepípedos, as casas queadas de branco, praças, igrejas e moinhos de vento. Já é noite? Quase. O sol está-se quase a pôr. Mas ainda vem mais um. Ainda vem mais um. Para juntar à fila. Estamos a chegar ao porto desta ilha que se chama Siros, São de Carvão. Na manhã do dia seguinte, lá partimos com direção à ilha de Siros. Muito pouco sabíamos sobre Siros, mas logo à chegada a Hermópolis ficámos muito bem impressionados. E foi nesse momento que completámos 1000 milhas de navegação. Ora, ali está o mérito nesta ilha de Siros. Pertencente Às Cicleides. Quando chegámos, estavam só 2 barcos. Nós fomos os terceiros. Mas até um estaleiro, não é Lisnave, não. É na ilha de Siros, ok? Até o estaleiro com docas secas e tudo. Não, não são os estaleiros da Lisnave. São os Neuriones. Isto é para subirmos amanhã cedo, porque encontramos aqui esta senhora que nos vem acompanhando e pronto. há bastante tempo. Há bastante tempo, dormi uma cestazinha, agora está com o ar limpado. Jovial. Ok, então vá, fiquem bem. Siros é uma ilha grega das Cicleides, no mar Egeu, e está a 144 km a sudoeste de Atenas. A sua população é de 20 mil habitantes. As maiores cidades são Hermópole, Anociros e Vari. Hermópole é a capital da ilha das Cicleides e sempre foi uma cidade portuária significativa, tendo no século XIX sido ainda mais significativa do que o próprio Porto do Pireu. Hermópole fica num anfiteatro natural com edifícios neoclássicos, mansões antigas e casas brancas em cascata até ao porto. Foi construída durante a Guerra da Independência da Grécia, na década de 1820. A prefeitura fica no centro da cidade, na Praça Miaoulis, cercada por cafés, áreas de estar e palmeiras. Tem inúmeras igrejas, um museu arqueológico e uma biblioteca municipal. Na manhã do dia seguinte, aventurámos então a subir de táxi até Anociros. Anociros é uma segunda cidade de Siros e foi construída pelos venezianos no início do século XIII, na colina de São Giórgio, a noroeste de Hermópole. Anociros mantém uma atmosfera medieval, inúmeros degraus entre ruas estreitas e casas com portas coloridas levam até ao topo da cidade. Da catedral temos uma vista panorâmica das ilhas vizinhas de Tinos, Delos, Mykonos, Paros, Andros e Naxos. A Catedral Católica de São Jorge domina Anociros. A igreja da Catedral foi construída durante o século XIII e, curiosamente, a sua torre foi por 2 vezes destruída em 1876 e 1978 por raios decorrentes de trovoadas. Precisava de ser restaurado estes tetos. Mostram já aqui alguma degradação.
Na descida ainda visitámos a Igreja da Ressuscitação de Cristo, na qual se tem uma magnífica paisagem da Bahia. Quando se diz que aqui em Siros o pessoal amarra os barcos em cima do restaurante e quando abrem a passarela cai em cima da mesa, aqui temos um bom exemplo. E agora, quando abrirem a passarela, vai cair em cima da laranjada aqui da Ana. Pronto. Não bate em cima da mesa, mas quase. O Porto de Hermopoli tem provavelmente o mais fabuloso dockmaster de toda a Grécia. Cada dia se apresenta como indumentária de festa. No primeiro dia, que era domingo, apareceu com uma farda de veneziano, sapatos a condizer e também motas elétricas a dar com o vestuário. Trata-se de uma personagem absolutamente fabulosa. Tinha acordado. Visitamos o histórico Teatro Apollon, que é uma das principais atrações da ilha de Siros e constitui um emblema do património cultural da ilha. Foi criado em 1864 pelo arquiteto italiano Pietro Samp, que se inspirou no Scala de Milano. Então, senhor, diga-me lá, o que é que vai cantar hoje? O que é que vai cantar aqui no Scala de Milão? Eu forgetei-me. Oh, ok. E à noite decidimos ir jantar a uma das referências da ilha, ao restaurante Mazi. E não ficámos nada, mas mesmo nada, arrependidos. Após o jantar, caminhámos pela Praça Miaulis, notando que nesta ilha já se respiraram momentos de grande riqueza, dada a abundância de palacetes e casas senhoriais feitas em mármore. Passeios em mármore e até, espante-se, as ruas são em mármore e não em alcatrão. Voltámos a ver os cunhos de amarração antigos, agora redecorados, e fomos para a caminha. O próximo dia era de grande aventura. Quando se fala das ilhas gregas, o nome que surge imediatamente é Mykonos. Mas conseguir um lugar na marina de Mykonos é como encontrar uma agulha num palheiro. Decidimos então ir de facto a Mykonos, mas num transporte alternativo.
Fizemos a viagem numa hora, no Seajet a 50 nós, e de seguida apanhámos um pequeno barco entre o Porto Novo e o Porto Antigo. Hoje deve haver trilhões de pessoas em Mykonos porque 5 navios de cruzeiro. Até 2.000 pessoas cada um, são 10.000 almas que vão drenar em Mykonos. Mais nós dois. 10.000 euros. Mykonos situa-se entre as ilhas de Tinos, Siros, Paros e Naxos. Há cerca de 10.000 habitantes na ilha e a maioria na cidade de Mykonos. A cidade também é conhecida como Chora, ou seja, cidade em grego, seguindo a prática comum na Grécia, quando o nome da ilha em si é o mesmo que o nome da cidade principal. O apelido de Mykonos é a Ilha dos Ventos, devido aos ventos muito fortes que geralmente sopram na ilha, o famoso Meltemi, e que teríamos a oportunidade de experimentar dentro de alguns dias. Tivemos a oportunidade de verificar que de facto o comércio em Mykonos tem umas enormes particularidades. O turismo é a principal fonte de receitas de Mykonos e Mykonos naturalmente é conhecida pela sua enorme e vibrante vida noturna e por ser um destino gay-friendly, com muitos estabelecimentos que atendem à comunidade LGBT. A Revolução Grega contra o Império Otomano eclodiu em 1821 e Mykonos desempenhou um papel importante liderado pela heroína nacional Manto Mavrogenos, cuja estátua visitámos na praça principal. Mavrogenos era uma aristocrata bem educada, guiada pelas ideias do iluminismo e que sacrificou a fortuna da sua família pela causa grega. A história da independência grega ocorrida em 1830 conta assim com duas heroínas, Manto Mavrogenos e Lascarina Bobulina, provenientes de ilhas muito distintas, Stepsai e Mykonos, e ambas arriscaram a sua fortuna pessoal na defesa do ideal da independência. E depois de um dia passado em Mykonos, regressamos à calmaria de Hermapoli e ao seu fantástico céu azul. Necessitávamos de uma noite tranquila para aquilo que seria a nossa penúltima etapa desta fase. A ginástica é movimento, é? Tem o pé variou. Isto é vida descontraída, ou seja, usar a reforma. A caminho da Bay of Hornos, em Mykonos. Mais bravo, não posso ser para baixo que merece.
Já não tenho mais trago. Vai o trator. Está-me a perturbar a vela, a senhora. Hein? A senhora está-me a perturbar a vela. Essa vela tem que ir muito bem afinadinha. Isto não é nenhum ginásio, isto é um barco. Mykonos à vista. Não é que o meu marido agora decidiu fazer a porcaria de um piercing. Para lá se isto tem jeito. Gostam? Não imagine ele no consultório. À chegada a Mykonos, a situação complicou-se, na medida em que os ventos subiram muito, para 30 a 35 nós, e nós não conseguimos encontrar local seguro ao sul de Mykonos. Nem em Ormos, que estava superlotado, nem em Platigialos, nem sequer em Hélia, que nada mais era do que uma praia de nudistas. E assim acabaríamos de procurar refúgio em Parália Kalolivadi, onde pernoitámos. Foi brincando e ao mesmo tempo navegando, vendo ilhas a bombordo e a estibordo, lá nos fomos dirigindo calmamente para a ilha de Samos, ficando cada vez mais próximos da Turquia, onde iria decorrer a segunda parte desta viagem náutica de 2023. E no dia seguinte fomos ver as vistas. Bom dia. A estátua que dificilmente se vê ao meio da imagem é o monumento a Pitágoras. Pitágoras, ao contrário do que se pensa, não nasceu em Siracusa. Pitágoras nasceu nesta terra, que em honra do seu nome foi rebatizada de Pitagoreu, onde nos encontramos a desfrutar dos últimos dias desta fase. Em frente a nós, o barquinho que numa hora nos coloca em Kusadasi, que fica exatamente abaixo daquela montanha cujo topo se vê daqui. Ou seja, a 1 hora de distância de Kusadasi, a 1 milha do território turco. Demos uma voltinha por Pitagoreu, jantámos e voltámos ao Mérito. Entretanto, a noite caiu e no dia seguinte iria haver festa em Pitagoreu. É isso mesmo. É o Pitágoras a bombar. Pitágoras também trabalhou muito com música. Há certos compassos da música que se devem a Pitágoras, talvez por isso hoje esteja aqui a comemorar uma pitagorice qualquer. Hoje há festa no Pitagórico. Até o Popeye veio à festa. A miudagem entretidíssima. Nem me falas nos chapéus, que eu fico perturbado com a história dos chapéus.
visitar uma das mais extraordinárias obras da antiguidade, o túnel de Eupalinos. O túnel de Eupalinos, ou aqueduto eupaliniano, é um túnel de 1036 metros de comprido que atravessa o Monte Castro, construído no século VI a.C. para servir como aqueduto. O túnel é o segundo túnel conhecido da história que foi escavado a partir de ambas as extremidades. O engenheiro Eupalino conseguiu, através de cálculos e instrumentos de medição simples, o planeamento e realização de um notável trabalho que ainda hoje permanece uma conquista técnica excepcional. O túnel está inscrito na lista do Património da Unesco e foi designado como um Marco Histórico Internacional da Engenharia Civil em 2017. Estima-se que foram necessários 8 a 10 anos para concluir o projeto. O aqueduto esteve em uso por pelo menos 1100 anos. Demos ainda mais um passeio pela cidade antiga, visitámos o castelo Logotestis, vimos ainda um velhinho reclame da Kodak e, obviamente, provámos o vinho Pitágoras, teria que ser. De seguida, fomos até à capital, no lado norte da ilha, à cidade de Samos. Verificámos a estabilidade da Starlink, arrumámos o nosso barquinho, caminha feita para quando regressarmos e lá fomos apanhar o aviãozinho de Samos que nos levaria até Atenas e daí até Lisboa. E assim se passaram 69 dias, 3 países, 11 ilhas e 1108 milhas.